pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live resolvedora de problemas de vestibulinho. Vocês devem estar percebendo que hoje eu estou aqui num cenário diferente e sim, vocês estão cobertos de razão, porque essa semana eu precisei fazer uma viagem a trabalho e essa live, especialmente, ela está sendo gravada, porque no momento que a gente já está acostumado, quinta-feira, às 8 horas da noite, eu não conseguirei estar ao vivo com vocês, então, para não deixar vocês sem conteúdo novo, sem a live resolvedora de problemas, eu já deixei tudo gravado antecipadamente, belezinha? Então vamos começar, como vocês já sabem, muita gente nova chegou de semana passada para essa semana, muita gente mesmo, incrível, final do ano, todo mundo desesperado para estudar. E eu não sei se você é uma dessas pessoas novas, mas eu tenho uma checklist de matemática para a prova do vestibulinho. Eu organizei nela os conteúdos de matemática que mais caem nessa prova. Eu não sei se você sabe, mas a matemática está dividida em 5 grandes áreas e eu fiz um estudo analisando quais são os conteúdos de cada área que mais caem na hora da prova. Então, se você quiser montar um cronograma, um planejamento de estudo dividido por áreas, você vai falar assim, hoje eu vou estudar geometria, Amanda, o que eu estudo de geometria? Tem na checklist. Você pode pegar de graça, você não paga nada. Você pega um link que tem aqui na descrição do vídeo. E se você não sabe por onde começar a estudar, aqui é um norte. Você pode se guiar por esses conteúdos. Se você quiser, você também pode fazer parte da minha turma de alunos que estão se preparando para a prova do vestibulinho. E para fazer a sua matrícula, você entra em www.amandaverardo.com.br/mave. E eu já quero saber quem é que está aqui comigo. Quero que vocês deem um ok, se a imagem está legal, se o áudio está legal, se todo mundo consegue me escutar, para a gente continuar essa live. Se é a primeira live sua aqui, já deixa aqui nos comentários. Se não, fala qual é a outra live que você já participou. Me escreva de qual é a cidade que você está acompanhando a live e, lógico, qual é o vestibulinho que você vai prestar no final do ano. E sim, com certeza você também tem algum amigo ou alguma amiga que também vai prestar a prova para o curso técnico. Então, ajude o seu amigo, ajude a sua amiga e compartilhe esse vídeo, belezinha? No último domingo, dia 17 de novembro, aconteceu a prova do CTI, que é o Colégio Técnico da Unesp. E sim, já comecei a correção da prova. Na terça-feira foi publicado aqui no canal um vídeo em que eu já resolvi as primeiras questões de matemática da prova. Então, se você quer corrigir, entender por que era a alternativa A, por que era a alternativa D, fazer toda a sua correção da sua prova comigo, você já pode. Então, tem um vídeo, que é a primeira parte, da correção do CTI, e hoje, na live de hoje, a gente vai continuar. E fiz questão de trazer esses exercícios para a live, por quê? Porque são os exercícios mais atualizados que existem de vestibulinho para o ano de 2020. Então, vamos olhar, ter um olhar clínico e pensar, poxa, como é que os exercícios estão vindo esse ano? Será que tem alguma coisa muito diferente? Ou será que continua seguindo o padrão dos anos anteriores? E é isso que a gente vai fazer na live de hoje. Seja muito bem-vindo e vamos começar a valer exercício enunciado na tela. Agora, se você não está naquele momento do ao vivo, porque essa semana não vai acontecer, mas se você está estudando depois para a sua prova, de repente em outro ano, em outro semestre, se esse é um momento para valer de estudos, você pode pausar esse vídeo enquanto o enunciado aparece na tela. Você tenta resolver essa questão, porque no dia da prova eu não estarei com você. Então, essa dificuldade que você tem de como começar o exercício, ela precisa ser trabalhada desde já. Porque senão acontece que você deixa sempre eu começando a resolução do exercício, só que chega no dia da prova, quem vai ter que começar é você, aí trava tudo. Então, vamos praticar isso também desde agora, pausa o vídeo, tenta resolver, e se você estiver levando a sério mesmo o estudo, assistindo e fazendo as suas anotações, o seu resumo, em um caderno, em um post-it, em uma folha de rascunho, tira uma foto e posta lá no stories do Instagram e marca, olha só, o meu Instagram tá aparecendo aqui em cima, é @AmandaVerardo, que eu vou adorar conhecer o seu ritmo, o seu momento de estudos, beleza? Então, olha só, o enunciado era assim, da questão número 23, da questão número 16, da questão número 22, já está gravado aqui no canal. É só você depois ir lá na barrinha do pesquisar e digitar CTI 2020 que já vai aparecer esse vídeo para vocês. E agora a gente vai continuar na sequência dos exercícios a partir do número 23.
Carol comprou um pacote de balas e irá dividi-las em pacotinhos menores, todos com o mesmo número de balas. Se forem colocadas 8 balas em cada pacotinho, será possível fazer N pacotinhos e não ficará bala alguma de fora. Se forem colocadas 5 balas em cada pacotinho, serão feitos N mais 3 pacotinhos e também não ficará bala alguma de fora. O número total de balas que havia no pacote comprado por Carol era... Então, os alunos do curso, eles têm essa questão dentro do curso, não exatamente essa, com esses números, mas é uma questão que a gente já sabe que é padrão do CTI. Essa questão que dá divisão de uma determinada quantidade que a gente desconhece. Então, os alunos do curso já tinham feito questões muito parecidas com essa e, de repente, não sentiram tanta surpresa na hora da prova. Enfim, Amanda, como que eu começo a resolução desse exercício? Bom, a gente sempre lê o enunciado. Se aquilo não te faz sentido, você vai ler mais uma vez e aí na segunda vez que você lê o enunciado ali na hora da prova, que você está com o papel impresso, com a caneta na mão, você já vai começar a grifar as informações do enunciado e vai destacar essas informações que foram dadas. Então, leu o texto, começa a imaginar o contexto, esse contexto de dividir as balas. Ok, aí a gente vai buscar no repertório que a gente já tem de matemática algo que faça sentido para responder essa questão. O enunciado ele está sendo muito claro na situação que vai acontecer, divisão das balas. Então a gente já vai pensar na operação de divisão. E aí a gente começa a reorganizar essas informações do enunciado de uma maneira que faça sentido para a gente. Então, ele falou que vai dividir em pacotinhos as balas, então eu vou já montar essa divisão. E aí aparece para vocês, olha só, a gente sabe o total de balas que tinha no pacote quando ela comprou? Não sabe. O que eu fiz? Chamei de X. Ok? Então, se essa quantidade total, X, a gente dividir em pacotinhos com 8 unidades cada, vai dar um determinado número de pacotes, que no enunciado ele está chamando de N. Então, no lugar do quociente, do algoritmo da divisão que a gente conhece, eu estou colocando qual letra? N. E vai ter resto? Não vai ter resto, então o resto é zero. E aí existe a propriedade fundamental da divisão, que o quociente vezes o divisor é igual ao dividendo. Amanda, eu não entendo isso que você falou. O quociente, nesse caso, quem que é? É o N. Vezes o divisor, nesse caso é o 8. Tem que ser igual ao dividendo, nesse caso o x. E como o resto é zero, a gente não vai somar nenhum número, porque o zero é elemento neutro da adição. Então, para essa primeira situação que o enunciado deu, a gente consegue escrever uma equação. E como que vai ficar a equação? N vezes 8 igual a x, ou 8n igual a x. Então tá, transformei toda essa informação do enunciado, que a gente fala assim, estava no português, passamos para o matematiquês. Agora a gente vai para outra informação do enunciado. Esse mesmo total de balas poderia ser dividido em pacotinhos, cada um com 5 balas. Então, agora muda o divisor. O divisor não é mais 8, o divisor passa a ser quem? O 5. E vai aumentar 3 pacotinhos, ou seja, se antes eram N pacotinhos, agora vai dar quanto? N mais 3. Então, coloquei isso no algoritmo da divisão. E até quando você está fazendo a divisão, você vai pensando, quantas vezes o 5 cabe no 10 se a gente estivesse dividindo 10 por 5, ou se fosse 45 dividido por 5, significa quantas vezes o 5 cabe no 45, não é assim? Então, é por isso que a gente faz ali N mais 3 vezes 5, a gente somaria o resto, só que como o resto é zero, eu nem escrevo mais zero, tem que ser igual ao x, que é o dividendo. E aí a gente vai usar a propriedade distributiva, eu vou distribuir o 5, e vai ficar 5 vezes n, 5n, 5 vezes 3, 15, que também vai dar x. Então, nesse momento, a gente tem duas equações com duas incógnitas e a gente já sente o cheirinho de sistema linear, mas aqui a gente não fica nervoso, a gente não fica desesperado quando o assunto é sistema linear, a gente já está vacinado, a gente já sabe que existem 3 métodos para resolver um sistema linear. É o método da adição, o método da substituição ou o método da comparação. Mas se você chegou agora e de repente, não, Amanda, eu não sei, tem algum vídeo aqui no canal para me explicar? Sim, a gente já tem aqui 17 lives resolvedores de problemas salvas e 2 delas são somente de sistema linear, que você pode revisar esses métodos de resolução. E nesse exercício, especificamente, qual é o melhor método? É o método da comparação.
Por quê? Porque o x já está isolado nessas duas equações. Então, se x é 8n e se x também é 5n mais 15, então x é igual a x, é como se fossem peças iguais de um quebra-cabeça, que a gente pode tirar uma e colocar outra no lugar que elas vão se encaixar. Então, a gente pode igualar o 8n com 5n mais 15. Então, a gente chega em uma nova equação, que é uma equação de primeiro grau com uma incógnita, e aí é susto de você resolver. A gente vai unir os termos semelhantes, por isso que eu passo 5n lá do segundo membro para o primeiro membro, faço 8 menos 5, que dá 3, 3n igual a 15, e aí a gente pensa, qual é o número que vezes 3 dá 15? É o 5. Mas o que significa 5? Não é só sair fazendo contas, você tem que conversar com os números no enunciado. Amanda, você pirou a conversar com números no enunciado? Não, não pirei. É para você não sair igual um doidinho procurando esse número na alternativa e de repente, se tem o número na alternativa, você já vai lá, marca no gabarito e nem sabe se aquela já é a resposta final. Então, para você não cometer esse tipo de engano, você vai pensar, poxa, isso daí é número de pacotes, mas ele não quer saber número de pacotes, ele quer saber quantas balas tinha lá no começo. Então essa não é a resposta final. Aí o que a gente quer é o que? É o valor do x. E tem duas maneiras da gente calcular o x. Pode ser 8 vezes n, uma das equações que a gente chama antes, ou 5 vezes n mais 15. Então eu vou pegar mais simples, para mim é 8n. Aí você faz 8 vezes 5, que dá 40, e aí sim. Aí a gente vai lá nas alternativas e tem essa alternativa. Então, a alternativa A, a alternativa correta é da questão número 23. E eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Escrevam o que vocês acharam. Se tem alguém que fez a prova e veio aqui no vídeo hoje para corrigir a prova comigo, o que vocês estão achando? Essa questão na hora da prova, vocês conseguiram fazer? Vocês chutaram? Para vocês é uma questão do tipo fácil, médio, difícil, impossível? Vamos lá, quero saber como foi na hora da prova. Quem não fez a prova, mas está tentando fazer o exercício aqui comigo, conseguiu fazer sozinho? Ou, Amanda, essa eu nem sabia por onde começar. Enquanto vocês comentam, já vou mudar aqui para o próximo enunciado na tela. E o esquema vocês já sabem, é tentar resolver sozinho. Mas, Amanda, eu não sei se a resposta que eu cheguei é correta. Se você errar, é melhor errar agora do que errar no dia da prova. Hoje a gente está aqui para estudar, para errar e para aprender. No dia da prova, não. No dia da prova a gente está para acertar. Vamos lá, olha só o enunciado. Márcia tem em sua carteira apenas notas de R$2 e notas de R$5, no total de 9 notas. Sabendo que o valor total dessas notas é de R$36, então o número de notas de R$5 é, de novo, olha só, presta atenção. Você que não fez a prova, você que está aqui ainda estudando para as outras provas que vão acontecer no final do ano. A gente ainda tem pela frente a prova do Cotuca, a prova do Cotil, a prova da ETEC. Então, ó, vamos desenvolvendo esse faro matemático. Falou de duas coisas diferentes. Quais são essas duas coisas diferentes? Notas de R$2, notas de R$5. E falou duas informações que comparam essas informações. Uma dele falou que tem 9 notas, e outra que é total de R$36. Então, batata. Falou duas coisas, duas informações, duas relações entre essas coisas, sistema linear. Então, olha só, como a gente começa a resolução desse tipo de exercício? Primeiro, o que o enunciado deu de informação. Segundo, o que o enunciado quer como resposta, o que ele quer da informação que ele pediu. E como que a gente pode reorganizar as informações do enunciado? Então, perceba, eu não saio que nem a doida das contas. Eu não saio fazer conta. Eu saio lendo de novo o enunciado, reorganizando as informações do enunciado. Então, ele falou de notas de R$2. A gente sabe quantas notas de R$2 existem? Não sabe? Então, a gente vai fazer o quê? Olha só que novidade, chamar de X. Ele sabe quantas notas de R$5 existem? Também não sabe. Então, eu vou chamar do quê? Chamar de Y. Total de notas. Ah, então quando a gente junta as notas de R$2 com as notas de R$5, vai dar um total de 9 notas. E ele dá o valor de total das notas. Então, somando todo o dinheiro de R$5 com todo o dinheiro de R$2, no final dá R$36. Mas o que ele pergunta, aparece sobre a pergunta do enunciado. Ele quer saber número de notas de R$5. Porque senão o bonito e a bonita que está aí assistindo o vídeo começa a fazer conta, chega em um número, de repente o número tem na alternativa e você para. Por quê? Você não conversou, você não pensou direito sobre esse número. Então vamos lá, vamos transformar isso de uma maneira que faça sentido. A gente já viu essas duas informações, dá para montar sistema. Então eu montei as duas equações, x mais y igual a 9, e 2x, que é R$2 de cada nota de R$2, mais 5y, que significa R$5 de cada nota de R$5. Quando a gente soma, dá quanto? R$36. Então, tá bom. No exercício anterior,
a gente resolveu ele pelo método da comparação. Esse eu já estou resolvendo por um outro método de resolução, que é qual? É o método da adição. E no método da adição, o que a gente tem que fazer? Quando ele não está prontinho, ou seja, a ideia é que você some as equações e ao somar as duas equações, uma das letras, que é uma das incógnitas, se anula. Ou seja, tem que ter coeficiente diferente. Por exemplo, se o número que multiplica uma letra é o 10, lá na outra letra tem que aparecer menos 10. Porque 10, quando você soma com menos 10, dá zero. Então, ao somar e dar zero, você está cancelando uma das letras, vai ficar só a outra, e assim você vai caminhando em direção à resposta. Então, como a gente leu bem o enunciado, destacou o que ele perguntou e a gente viu que ele quer a quantidade de notas de R$5, a gente vai pensar, eu preciso do X? Não. Talvez a gente nem precise encontrar o valor do X. Se encontrar só o do Y já é suficiente. Isso é até uma estratégia para você economizar tempo na hora da prova. Porque se você tem bastante atenção na hora de ler o enunciado, você não perde tempo fazendo conta que não precisa. E tempo é muito precioso na hora da prova. Você não pode perder à toa. Então, se eu não faço questão do X, eu posso cancelar o X nesse método da adição. Só que se lá na segunda equação eu tenho 2x, quem que tem que aparecer na primeira equação para somar e dar zero? Tem que aparecer o oposto do 2. Quem que é o oposto do 2? O menos 2. Tá, só que para fazer aparecer o menos 2, a gente vai ter que dar aquela melhorada na equação. E como que a gente faz aparecer? Multiplica a equação, a primeira equação toda, por menos 2. Então, vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 18. Multipliquei todo mundo por menos 2. E a segunda equação, o que a gente faz? A gente copia, não mexe nela. E aí, método da adição somar, que a gente faz agora sim. Agora a gente diz que ele já está prontinho. Prontinho, que a gente consegue somar e cancela o x. E somando menos 2y com mais 5y vai dar 3y. Menos 18, mais 16 vai dar mais 18. E qual é o número que é 6 de 18? É o número 6. Então, 6 já é a resposta final, porque o y para nós era a quantidade de notas de R$5, que era o que você perguntou. E você pode ficar aí, mas eu não tenho x. Ah, eu não quero saber o x. Eu preciso do valor de x. Bora para a próxima questão. Por quê? Porque essa a gente já conseguiu. E aí, pessoal, quero saber nos comentários. Já deixa aqui para mim quem fez a prova, se acertou essa questão, se errou, se fez igual do jeito que eu fiz, se fez de um jeito diferente, se tinha feito de um jeito mais fácil, se fez de um jeito mais difícil, enfim, quero saber. Vocês sabem, né? Essa hashtag curiosa, quero saber da vida, da prova de vocês. E assim a gente vai para a próxima questão, que é a questão número 25. E se você fizer o download do checklist, você vai ver que esse é um dos conteúdos que tem lá no checklist. Equação de segundo grau, tá lá na área de números, um dos conteúdos que mais caem. Equação de segundo grau. Então, perceba que isso não é à toa, não é da minha cabeça, eu não tirei da lei, não é vontade minha. É o que acontece na hora da prova. Essa checklist é o resultado de uma pesquisa que eu fiz e atualizando os números, vamos lá, foram mais de 400 exercícios que eu resolvi de provas de vestibulinho. Eu separei essas questões pelas áreas que elas pertencem, tabelei tudo certinho para não falar bobagem. Não é da minha cabeça, é o que vocês vão encontrar na hora da prova. Olha só. Um professor de matemática pediu para os seus alunos resolverem a seguinte equação do segundo grau. X² menos 16x mais 63 igual a zero. Após resolver corretamente a equação, Pedro percebeu que as raízes dela eram iguais às idades de seus dois irmãos mais novos, André e Caio. Sabendo que André é mais velho do que Caio, a idade de Caio é... Deu uma equação. E tá perguntando a idade do Caio, né? Ai, Amanda, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Ele falou, ele foi claro, olha só. Tem uma equação, a gente já sabe, equação de segundo grau. Tem duas respostas, ou uma resposta, ou nenhuma resposta no conjunto dos números reais. Aí ele deu uma vida aí nesse número. Ele falou, olha, o número no final, quando chegar lá no final, vai ter dois números. Ó, já tá dando dica. Então, daí vai ter um delta positivo aí. Aí esse número é a idade dos irmãos. E qual é o irmão mais novo? Que ele quer saber a idade do Caio. É isso. Bom, se você tem dúvidas também sobre como resolver uma equação de segundo grau, aqui no canal tem um vídeo de teoria completíssimo sobre equação de segundo grau. Você vai lá na minha, da lupa, lá no pesquisar, você vai digitar equação de segundo grau Amanda e dá o Enter. Pronto, vai aparecer. O vídeo já vai ter a minha foto na tela. Além disso, tem uma outra playlist aqui no canal
Dicas preciosas. Nessa playlist também tem uns 4 vídeos que eu fiz somente dando dicas, entre eles um bem bacana sobre a relação entre o valor do delta e o gráfico da função do segundo grau. Então, bom, motivos para estudar você tem de sobra aqui no canal. Comecei a reorganizar as informações do enunciado, porque nós já vimos o que foi dado, a equação. O que o enunciado quer? A idade do irmão mais novo. E o que a gente pode fazer? Como que a gente pode reorganizar? Aqui não tem muito mistério, aqui é direto e reto. Deu a equação, tem que resolver a equação. A equação de segundo grau, a gente resolve como? Delta, Bhaskara. Então, começa identificando os coeficientes A, B e C. A é o coeficiente que multiplica x quadrado. B é o coeficiente que multiplica o x. E C é o termo independente. Então, nesse caso, se não tem nenhum número multiplicando x, que é o número 1, o B qual é? É o menos 16, e o C é o 53. E aí, a gente vai escrever a fórmula delta, b quadrado, menos 4 vezes a, b, c, vai ficar menos 16 ao quadrado. E aí, gente, atenção, sinal, né? Que incrível! Sinal de mais ninguém esquece. Agora, sinal de menos, todo mundo esquece. Se ela der uma fome, que é só o sinal de menos, que vocês levam embora. Agora, o sinal de mais não, né? Então, menos 16 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 63. 16 ao quadrado não é 16 mais 16. Não acabem com a matemática. Por definição, é ele vezes ele mesmo. 16 vezes 16 não é 32, é 256. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 63 dá menos 252. E quando a gente faz a subtração, quanto dá? Dá 4. E é bom quando o delta dá 4, é ótimo, adoro. Por quê? Porque é raiz quadrada exata. Então, a gente vai lá para a fórmula de Bhaskara. X igual ao oposto de B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2A. Então, vai ficar quanto? Oposto de menos, lembra? Menos 16 nessa equação, mais ou menos raiz quadrada de 4, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Oposto de menos 16 é 16 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2 vezes 1, é 2. 16 mais 2, 18, dividido por 2 dá 9. 16 menos 2, 14, dividido por 2 dá 7. Quem é o irmão mais velho? É o irmão que tem 9 anos. E o mais novo é o irmão que tem 7 anos. E o Caio, que é o irmão mais novo, vai ter quanto? 7 anos de idade. E aí, a gente olha lá nas alternativas e tem 7 anos de idade, mas cuidado, porque também tinha 9. Então, por isso que não pode ter pressa na hora de ler o enunciado. Uns 10 segundos a mais que você gasta no enunciado é importante para não assinalar a alternativa errada aqui, para ter certeza que ele quer a idade do mais novo, ok? Bora para a próxima questão, questão número 26, enunciado na tela. Essa é uma outra questão típica do CTI. Quem estudou no curso viu já esse tipo de exercício bem parecido. Praticamente a gente vai falar, só mudou os números, porque a figura era bem parecida com essa. Então, não é só estudar a teoria. Tem que ver como o conteúdo cai na hora da prova. Uma coisa é, então eu vou estudar perímetro. Eu vou estudar área. Sei lá como é que você vai estudar aí nessa casa. Agora, como é que cai o perímetro na prova do CTI? Como é que cai o perímetro na prova do COTU? Aí pode ser quilômetros e quilômetros de diferença, né? Que eu sei aí que as realidades são muito diferentes. Então, vamos ver como que é na hora da prova. A figura é formada por 3 quadrados, Q1, Q2 e Q3. Então, olha aí, a figura está aparecendo na tela. Sabe-se que o perímetro do quadrado Q2 é 32 e que a área do quadrado Q1 é 4 centímetros quadrados. A área do quadrado Q3 é igual a... E aí? Como que começa? Mesma linha de raciocínio, gente. O que o enunciado deu? Segundo, o que ele quer? Tenha clareza, para não fazer conta à toa, para não fazer conta errada. E 3, o que você já conhece de matemática que você pode usar nesse exercício, ou como que você pode reorganizar as informações do enunciado de uma maneira que faça sentido para você chegar na resposta correta. Então tá. Vou pegar e vou reescrever tudo de novo. Não, vocês nunca vão me ver saindo fazer conta sem saber o porquê das coisas. Vou anotar de novo. P, eu vou chamar de P o perímetro. De quem? Perímetro de quem? Do quadrado 2, 32. A área foi outra informação. De quem? Do quadrado 1. Quanto que é? 4 centímetros quadrados. Área de quem? Área do quadrado 3. Área de quem? Então tá. Se o perímetro do quadrado 2 é 32, o que significa? Significa que o lado dele mede 8. Por quê? Porque o perímetro é a soma dos 4 lados. No quadrado, os 4 lados são iguais. Então, se a gente divide por 4, a gente encontra a medida de um lado. 32 dividido por 4 dá 8. Então tá. Área do quadrado 1, 4 centímetros quadrados. Ok. Com essa informação, o que a gente consegue? A gente consegue encontrar também o lado do quadrado. E eu não sei se você sabe, mas ado cada um no seu quadrado. Lado vezes lado é a área do quadrado. Então, qual é o número que ele vezes ele vai dar 4? Lado vezes lado vai dar 4. É o 2. Então, raiz quadrada de 4, 2. Bom, a gente tem o lado do primeiro quadrado.
A gente tem o lado do quadrado 2, quadrado 1 e quadrado 2. A gente consegue encontrar o lado terceiro quadrado? Consegue. E isso é suficiente para encontrar a resposta final? É, porque se ele quer a área do quadrado 3, a área do quadrado é lado vezes lado. A gente precisa do valor do lado 3. Então é só fazer 8 menos 2, lado do quadrado 2 menos lado do quadrado 1, vai dar 6. E aí 6 ao quadrado, 6 vezes 6 vai dar 36. Que para nós é a alternativa D. E aí, fez sentido para vocês a resolução desse exercício? Conta para mim nos comentários. Quem fez a prova, conseguiu, não conseguiu, fez diferente, como é que fez? Quem não fez a prova, tenta fazer agora comigo, no ao vivo, sabia por onde começar ou não? Manda esse geometria, eu sei nem por onde começar. Conta para mim nos comentários pra gente melhorar tudo que a gente vai falar aqui no próximo vídeo. Olha só, agora a gente vai para a última questão da live de hoje. Sim, estamos chegando no final. Por isso, se você ainda não compartilhou esse vídeo com seu amigo, com a sua amiga que está precisando de ajuda para estudar matemática, vai lá, compartilha com ele. Ainda dá tempo de chegar aí e aproveitar esse conteúdo maravilhoso. Vamos lá, como que vocês resolveriam essa questão? Para vocês, esse é um tipo de questão fácil, difícil, médio? Conta para mim. Em uma avenida reta e plana, há um banco B, uma farmácia F, uma mercearia M, uma padaria P, uma igreja I, conforme mostra a figura. A distância entre o banco B e a farmácia F é igual a... Antes de analisar essa figura, vamos parar e abrir um parênteses, fazer um comentário aqui. Se você não me segue no Instagram, não sei porquê, né? Não sei porque ainda você não chegou lá, você tem que entrar. Por quê? Eu posto questões praticamente diariamente lá. Quase cada dia uma questão nova. E no domingo, que foi o dia da prova de CDI, eu postei uma questão muito parecida com essa. Não era banco, farmácia, padaria, igreja. Era a casa da Maria, a casa da Lívia e a faculdade. Mas assim, quem tava lá no Instagram e deu uma olhadinha nessa questão antes da prova, tentou fazer, já não levou tanto susto. Por quê? Porque a gente percebe o padrão de questão que cai. E tá aí, ó. Sem surpresa nenhuma, apareceu de novo. Então tá. Qual é a estratégia? Primeiro, ele deu muita informação. Então eu leio mais uma vez. E vou entender direitinho o que ele quer. Olha só. A distância entre o banco e a farmácia. Então eu vou olhar. O banco é o B, a farmácia é o F. Olha no desenho. Ele deu alguma letra? Ah, é o X que ele quer? Não. É o X mais 100 que ele quer? Mas a gente vai ter que passar por tudo isso até chegar ao BF. Olha só a estratégia. Bom, com a informação do 2,9 km e do 1,2 km, o que a gente consegue encontrar? MI, olha o desenho. MI, como a gente vai encontrar essa distância? Do mercado até a igreja. A gente pode dizer que ela é a distância de B até I menos a distância de B até M. Ou seja, quando a gente faz 2,9 menos 1,2 dá 1,7. Fez 29 menos 12, 17. Só que a gente está aí trabalhando com múltiplos decimais, com soma decimal. Então, vai dar quanto? Vai dar 1 inteiro e 7 décimos de quilômetro. Ok? Então, a gente encontrou a distância do M até o I. Isso é muito bacana. Por quê? Porque essa mesma distância, ela pode ser reescrita no desenho em função de x e do 1 quilômetro. Então, com isso, a gente vai encontrar a distância MT, que é o x. E se tudo é 1,7 e do P até o I vai dar 1, quanto que é do M até o P? Vai ser 1,7 menos 1 inteiro. Vai dar o quê? 7 décimos de quilômetro. E eu já vou começar a olhar para a próxima informação. Só que atenção, vamos ligar o alerta, porque a próxima informação ela está em metros. Tudo que a gente fez aqui tem quilômetros, a próxima tem metros. Então precisa acontecer uma transformação de unidade, de medida. Lá no checklist também tem uma página só falando sobre a transformação de unidade de medida. Tinha essa transformação de unidade de medida para você revisar e estudar na sua casa. E aí a gente já sabe que essa transformação, quilômetro por 1.000 metros, a gente vai multiplicar por 1.000, 0,7 vezes 1.700. Então, essa distância de M até P, que o desenho da X, vale quanto? 700 metros. Então a gente vai resolver esse exercício por partes, pedacinho por pedacinho, até chegar onde o enunciado quer, e ele quer do B até F. Agora que a gente já tem o x, esse x está em metros, a gente consegue encontrar essa distância FM, MF. Ele falou que é x mais 100, então 700 mais 100 dá 800. Show de bola. Porque se a gente tem essa distância FM, que dá 800, e tem esse outro pedacinho BM, que é 1,2, vai dar para encontrar o enunciado que é BF. É só fazer 1,2 km menos 800 metros. E cuidado, porque um dos números está em quilômetros e outro em metros. Então, ou você transforma tudo para quilômetros ou tudo para metros. Como eu dei uma olhadinha lá nas alternativas e vi que as alternativas estão em metros, então eu já vou transformar esse número que está em quilômetros para metros. Multiplico por 1. 1 inteiro e 2 décimos vezes 1.000 vai dar 1.200. 1.200 menos 800 dá 400. E vamos para a alternativa? Sim, tem essa alternativa que é a alternativa A. E aí, pessoal, valeu a resolução dessas questões? Ajudou? Melhorou? Olha só, eu quero que vocês deixem no comentário agora qual é o tema que vocês querem para a live da semana que vem. E a live da semana que vem ela é ao vivo, tá bom? Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, tá aqui, @Everardo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like,
Se inscreva no canal, ativa o sininho. Você também pode curtir a minha página lá no Facebook para também acompanhar todo o conteúdo que eu produzo pelo Facebook. Se quiser fazer parte da minha turma de alunos, você vai entrar no amandaverardo.com.br/live e pode falar também comigo por e-mail, tem aí, ó, suporte@amandaverardo.com.br. E assim a gente encerra mais uma live resolvedora de problemas. Eu espero vocês para a próxima semana. Bons estudos, pessoal! Tchau!